Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe. Neste domingo, em nome do Senhor Jesus, tem uma palavra de ensino para nós nesta manhã, para aprender mais da palavra de Deus, para nós podermos aprender de Deus, o que a palavra nos ensina nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Antes, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que Deus venha abençoar as nossas vidas nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, Senhor, neste momento, porque somente Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe, Senhor, a palavra de ensino nesta manhã, todos os irmãos, todas as pessoas que vão assistir este vídeo, Pai, que possa ser alcançado pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu te peço no nome de Jesus, amém, amém, amém. A palavra vai falar aos nossos corações nesta manhã, então abra a sua mente, abra o seu coração, que Deus vai falar poderosamente com você no nome do Senhor Jesus, amém. O título do nosso ensino nesta manhã é Deus trata com cada um conforme a situação. Amém? Deus trata com cada um de nós conforme a situação. Na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, fala de três parábolas que Jesus contou aos discípulos, aos pecadores. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com os publicanos e com os pecadores. E ali Jesus e os fariseus estavam ali do lado de fora criticando Jesus, porque Jesus ele estava junto com os publicanos e junto com os pecadores. Muitas pessoas que não tinham conhecimento de Deus, que não tinham conhecimento da palavra, que não sabia o que estava acontecendo, estavam ali ouvindo o que Jesus estava ensinando. Mas os fariseus são aquelas pessoas que estavam do lado de fora, que estavam procurando um motivo para criticar Jesus, procurando uma brecha para julgar Jesus, para procurar uma brecha na vida de Jesus, para julgar ele, para ter um motivo para perseguir, para destruir o ministério de Jesus. Então, fariseus são aquelas pessoas que estavam contra os ensinamentos de Jesus. Então, a Bíblia conta que Jesus ele conta três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido e a parábola do filho pródigo. E hoje, nesta manhã, nós vamos meditar na parábola do filho pródigo. Filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer o filho que voltou, o filho que retorna ao lar, o filho que retorna à casa do pai. Filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer isso. Em outras palavras também, filho pródigo é aquele que esbanjou, é aquele que gastou, uma pessoa que dissipou os bens, gastou tudo que tinha em coisas que não deveria gastar. Então, filho pródigo é essa pessoa. A Bíblia conta que tinha um homem muito rico, ele tinha uma fazenda e tinha 2 filhos. E um dos filhos, o filho mais novo, ele pediu a sua parte na herança ao pai. Ele pediu que o pai lhe desse a herança, que lhe desse a sua parte. E passado alguns dias, o filho mais novo, ele ajuntou todas as suas coisas, ele ajuntou tudo e foi para uma terra distante. Quantas pessoas hoje faz a mesma coisa quando estão dentro da igreja, quando estão na presença do Pai? Quantas pessoas hoje desejam sair da presença do Pai? Quantas pessoas hoje, quantos irmãos, quantas vidas, quantas pessoas elas procuram desculpas, procuram situações para sair da presença do Pai, para sair da casa do Pai. Hoje muitas pessoas estão longe porque um dia decidiram sair da casa do Pai, decidiram sair da presença de Deus. Quantas pessoas hoje estão longe de Deus? Tiveram uma vida com o Pai, tiveram comunhão com o Pai, tiveram comunhão com o outro irmão, tiveram comunhão, cresceram, tiveram uma intimidade. Mas um dia, esta pessoa decidiu sair da presença do Pai. Assim como o filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu não querer mais ficar na casa do Pai. Porque muitas pessoas decidem sair da casa do Pai, porque dentro da casa existem regras.
dentro da casa existem normas. E se o filho não cumprir essas normas dentro da casa do pai, ele vai se sentir oprimido, porque o filho ele precisa obedecer. O filho precisa obedecer o pai, obedecer a mãe, respeitar os irmãos, precisa fazer o que precisa ser feito dentro da casa. Então o filho, ele estava, muitas pessoas saem da casa do pai, muitas pessoas abandonam o lar, muitos filhos mesmo na vida real saem da casa da mãe ou do pai, porque não querem mais obedecer os pais, não querem obedecer mais a mãe e o pai. E muitas das vezes achando que saindo de casa vai resolver os seus problemas, na verdade a pessoa mais tarde, anos mais tarde, volta com muito mais problemas, porque decidiu sair de casa. Assim também é na vida espiritual, quando nós decidimos sair da presença de Deus, não querendo obedecer os preceitos, os mandamentos de Deus. E às vezes, que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus, os fardos de Deus é leve e suave. Quando nós temos Jesus juntamente conosco, não se torna pesado obedecer, não se torna pesado em fazer as coisas para Deus. Então muitas pessoas, elas decidem sair da presença da casa do pai, decidem sair da casa do pai ou da mãe, porque não querem mais obedecer, porque não querem fazer mais aquilo que o pai ou a mãe pede. Assim também são muitas pessoas dentro das igrejas. Saem da presença de Deus, não propriamente da igreja, mas da presença de Deus. Porque a igreja é um lugar onde nós nos reunimos, né, na presença de Deus, é um lugar onde nós temos comunhão, é um lugar é um ambiente que é preparado, né, para sentirmos a presença, a graça de Deus em nossas vidas. Então tem muitas pessoas que estão longe hoje, distante do Pai, porque decidiram sair da presença de Deus, decidiram sair debaixo da graça de Deus. E muitos como aqueles, né, muitas pessoas falam assim, eu vou seguir o que o meu coração está dizendo, eu vou seguir o que diz o meu coração. Então tome muito cuidado com o seu coração, porque em Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso e é o mais perverso de todas as coisas, quem o conhecerá? Então existem muitas pessoas, eu vou seguir meu coração. Cuidado com o seu coração é carne, seu coração é desejo, seu coração é desejo da carne. Então se nós formos seguir o nosso coração, é melhor você seguir o Espírito de Deus, é melhor você seguir a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, do que o seu coração, porque o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, ele nos engana, o nosso coração nos passa a perna. Por isso que tem muitas pessoas em condições ruins hoje, por isso que tem muitas pessoas passando por várias dificuldades, porque um dia foi seguir o seu coração. E a Bíblia diz que este jovem ele foi para uma terra longínqua, e gastou tudo que tinha, viveu dissolutamente. Ele gastou tudo que tinha. Então tem pessoas que muitas das vezes elas decidem sair da presença de Deus porque quer conhecer as coisas do mundo, ou quer voltar para o mundo. Porque a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele conheceu todo tipo de pecado. Ele fez tudo aquilo que foi ensinado para ele não fazer, porque isso traria sobre ele uma grande destruição, tanto física como espiritual. Então muitas pessoas às vezes decidem sair da presença de Deus porque querem voltar a beber, querem voltar a se prostituir, querem voltar a fazer as coisas erradas, querem voltar para as baladas, querem continuar numa vida promíscua. E a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra. Houve uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidades, começou a passar dificuldades e ninguém queria ajudá-lo, ninguém queria ajudar ele. Até que ele chegou no fundo do poço. O fundo do poço nos ensina algumas lições. Quando nós estamos no fundo do poço, não tem lugar mais para nós ir. Quando nós estamos no fundo do poço, é onde que nós olhamos para cima e vemos uma luz, e esta luz é Jesus. É quando nós estamos no fundo do poço que nós reconhecemos quem somos. É no fundo do poço que nós reconhecemos o que nós fizemos de errado. Não espere chegar no fundo do poço para você voltar para a casa do Pai.
Não espere chegar no fundo do poço para você voltar para os braços do Pai. E a Bíblia diz que ele passou necessidade, ele começou a passar fome. E quando a pessoa está passando fome, quando a pessoa ela tá necessitada de alguma coisa para comer, ela come qualquer coisa que vem na frente dela. Tudo que joga para ela, ela come. Então tem pessoas que estão longe da presença do Pai, estão passando necessidade, estão comendo tudo aquilo, estão comendo lixo espiritual, tudo aquilo que coloca, todo o ensinamento que coloca para ele, toda a doutrina, tudo aquilo que se coloca para ele, ele come, achando que aquilo vai sustentar a vida dele, a vida espiritual. A Bíblia diz que ele pediu para trabalhar, para cuidar de porcos. E quando ele foi cuidar de porcos, ele sentiu vontade de comer as bolotas, a lavagem que os porcos estavam comendo. Ele sentiu vontade. Ele sentiu vontade de comer. Até que ele caiu em si. Existem 3 coisas que o filho pródigo ele precisa fazer para voltar para a casa do Pai. Ele caiu em si, ele reconheceu a sua situação. Você precisa se reconhecer, você precisa cair em si. Quantas pessoas ainda não caiu em si, que longe da casa do Pai, que longe de Deus, vão sofrer, vão penar, que longe da casa do Pai, elas vão se destruir. Então olha a situação que aquele jovem chegou. Olha a situação deplorável que aquele jovem chegou, até que ele caiu em si. Ele caiu em si e reconheceu a sua situação. Ele falou assim: puxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo de bom e do melhor. E os meus empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Olha só, ele caiu em si. Você precisa cair em si. E a Bíblia diz que a segunda coisa que ele fez, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele diz: eu pequei contra o meu Pai, pequei contra os céus. Pequei contra os céus. Uma das coisas que nós precisamos é nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e voltar para o Pai. Outra coisa que ele fez, ele voltou para a casa do Pai. Ele voltou para a casa do Pai. Ele voltou. Mas talvez você diz: estou tão longe da casa do meu Pai, minhas roupas sujas de pecado, alimentando de comida de porcos. E todas as vezes, todos os dias, depois que aquele filho saiu da casa, o pai ficava, a Bíblia diz que o pai ficava todos os dias na esperança. O pai ficava na janela olhando para o caminho. O pai ficava todos os dias, desde o dia que o filho saiu de casa. A Bíblia conta que o pai ficava na janela com a esperança de que o filho voltasse para casa. Deus está na janela hoje, esperando você voltar para casa. Na esperança de você voltar para Ele. Na esperança de você voltar. Porque o filho pródigo, ele decidiu sair da casa do Pai. E qual é a diferença entre essas 3 parábolas? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença dessas três parábolas? Qual é a diferença de Deus tratar com cada um de nós em cada situação? A diferença é que o filho pródigo, ele tem que decidir voltar para casa. O filho pródigo, ele precisa decidir, porque o pai não vai atrás, porque o filho decidiu sair de casa. Todas as pessoas que decidiu sair de casa, sair da casa do pai, é elas que têm que decidir voltar para a casa do pai. Porque Deus não vai atrás. Deus, ele não vai, ele vai ficar esperando. Ele vai esperar você decidir voltar, ele vai esperar você se arrepender e voltar para a casa do pai. É isso que acontece. A diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. O problema é que tem muitos filhos pródigos achando que são ovelhas perdidas. Existem muitos filhos pródigos achando que são ovelhas perdidas. Ovelha perdida
é aquela que se perdeu no caminho. Ou seja, a ovelha perdida são os pecadores, são aquelas pessoas que não conheceram o caminho, que o caminho para elas não foram revelados. Ovelha perdida são aqueles pecadores, as pessoas pecadoras, as pessoas que não conheceram ainda o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, que não tiveram nenhum contato ainda, não tiveram nenhuma experiência ainda com Deus. Ela se perdeu no caminho. Elas não conheceram o caminho. E Deus, esse é o grande amor que Deus tem pelo pecador, pelas pessoas que ainda não se converteram, pelas pessoas que ainda não conheceram o caminho. Então essa é a outra maneira de Deus tratar com as pessoas. Com o filho pródigo ele trata de uma maneira. Com o filho pródigo ele espera que o filho pródigo se arrependa e decida voltar para casa. A ovelha perdida não. A ovelha perdida são aquelas pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus, que ainda não conheceram o caminho, que se perdeu pelo caminho. Então essas pessoas, Deus, ele vai atrás desta ovelha perdida, que é diferente do filho pródigo. O dracma perdida são aquelas pessoas, são aqueles cristãos, são aquelas pessoas. O dracma perdido é aquela mulher que perdeu um dos seus 10 dracmas. Então ela varre toda a casa e, achando aquele dracma perdido, chama as suas amigas, as suas colegas e comemoram, faz uma festa, porque ela tinha achado aquilo que estava perdido. Ou seja, o dracma perdido são aquelas pessoas, são aqueles cristãos que estão dentro da casa de Deus, está na presença do Pai, mas ainda estão perdidos. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja, vive os dogmas, vive as doutrinas bíblicas, vive a palavra de Deus, mas ainda se encontra perdido, ainda se encontra longe está na presença de Deus, mas está longe de Deus. Por quê? Porque estão perdidos. E o que Deus faz? Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Deus começa a tirar, limpar toda a sujeira, todo o pecado. Porque o dracma perdido, aquela pessoa de valor, que para Deus tem valor. Talvez você não se sente valorizado ali dentro da igreja, mas Deus, ele tem valor. Você é valoroso para Deus, você é valorosa para Deus. Então Deus, ele vai fazer de tudo para encontrar você ali dentro da casa. Mesmo muitas pessoas dentro da casa de Deus estão perdidos. Então você precisa entender que Deus trata cada um conforme a situação. Com o filho pródigo, ele espera que o filho pródigo que decidiu sair da presença de Deus, ele espera que o filho pródigo volte. Com a ovelha perdida são aqueles pecadores, são os publicanos, as pessoas que também faz parte do plano de Deus, mas que não conheceram o caminho, que se perderam no caminho. Então, este pastor, ele deixa as 99 e vai lá buscar esta ovelha perdida. Ele vai atrás da ovelha perdida. E o dracma perdido é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas ainda está perdido, não sabe o que está fazendo ali, não sabe qual é o seu propósito, não sabe o que Deus tem para ele ou para ela, mas para Deus tem um grande valor. Amém? Então medite nesta palavra nesta manhã. Que Deus possa te abençoar com esse ensinamento, no nome do Senhor Jesus. E não se confunda filho pródigo com ovelha perdida. Ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo é outra, e dracma perdida é outro cristão. Então são 3 tipos de tratamento que Deus faz com cada um de nós. Com aquele que decidiu sair, com aquele que se perdeu e com aquele que está dentro da casa de Deus. Então Deus trata cada um conforme a sua situação. Amém? Que Deus possa te abençoar com esse estudo nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Em breve estaremos somente no YouTube trazendo essas mensagens, esses ensinamentos para a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Todas as vezes que sair um vídeo, você vai receber a notificação para você não perder nenhuma palavra abençoada que vai edificar a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra de ensinamento nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor possa tratar com cada um de nós conforme a tua palavra, com o filho pródigo, com a ovelha perdida e com o dracma perdida, Senhor. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor possa nos alcançar, assim como o Senhor Jesus contou nessas parábolas, que o filho pródigo voltou para casa. Meu Deus, que a ovelha perdida voltou
nos braços do seu pastor, e que a mulher, ó Deus, que procurou a sua dracma perdida, ela se alegrou porque ela encontrou o Senhor. Por isso, no nome do Senhor Jesus, que cada um de nós, ó Senhor, possa se encontrar contigo, possa, Senhor, ser achado por ti, ó Deus. Por isso, nesta manhã, eu quero abençoar cada um dos teus filhos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, aquele que se encontra longe, aquele, Senhor, que um dia decidiu sair da tua presença e precisa, Senhor, decidir hoje voltar para os teus braços, porque os dias estão se abreviando. Meu Deus, e nos ajuda, Senhor, a ir atrás das ovelhas perdidas. E, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ensina, ó Deus, a lidar com as dracmas perdidas, para que elas, Senhor, não venham se perder dentro da casa. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe os teus filhos nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe, um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração, até lá, se Deus quiser.